Bem-vindos ao 80-20, o podcast onde juntos cozinhamos para uma vida melhor. Eu sou a Inês Chimas, chefe de cozinha natural. E eu sou Mafalda Almeida, nutricionista funcional. 80% são rotinas saudáveis e 20% sem culpa. Aqui o equilíbrio fala mais alto, porque no final todos temos um objetivo comum: viver por mais tempo e com mais qualidade. Neste podcast falamos sem filtros e sem extremismos. Queremos ajudá-lo a digerir novas ideias, a aprender verdadeiramente a cuidar o corpo de dentro para fora e a questionar o que sempre foi rotina. Juntos queremos abrir caminho para a mudança e para o crescimento enquanto indivíduos e sociedade. Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada eu pelo vosso convite. Olha, tu sempre partilhaste imenso uma alimentação muito natural, vemos-te a fazer receitas muito tradicionais, sempre tiveste uma figura espetacular. Tu tens assim alguns cuidados base? Como é que foi a tua infância neste aspecto? A tua relação com a alimentação mudou, não mudou? Olha, é assim, eu vim de uma geração onde, quando eu era miúda, ninguém falava sobre alimentação. Eu tenho 56 anos. Ninguém falava sobre alimentação, nem cuidados da alimentação, nem absolutamente nada. Não havia informação. Havia coisas que os meus pais faziam, eu diria que intuitivamente, mas não é propriamente que soubessem. Depois, o que é que acontece? Quando eu cheguei ali aos meus 13 anos, eu comecei a praticar desporto de competição. E nessa altura, as coisas eram tão diferentes e não era para melhor, no sentido em que também os treinadores não estavam sensibilizados para o tema da alimentação e de falar connosco atletas para nos sensibilizarem para aquilo que nós podíamos, devíamos comer ou não. Eu não sei até que ponto eles tinham informação também suficiente nessa altura. Temos de nos lembrar que não havia internet, havia muito pouca informação, normalmente a que havia vinha de fora, nem sequer eram publicações portuguesas, portanto eles não nos sensibilizavam muito, mas eu lembro-me da minha primeira experiência negativa com a comida. Isso eu lembro-me perfeitamente, ficou-me para a vida. Eu deveria ter os meus 16 a caminho de 17, estava numa altura de uma excelente forma física, eu era velocista, portanto praticava atletismo, estava numa ótima fase física, foi a fase em que eu estive mais pesada, mas eu era basicamente músculo, não é? Porque eu treinava 6 dias por dia, 2 horas por dia, 6 dias por semana, 2 horas por dia, portanto eu era... Mas tinha a cabeça de 16 anos, portanto o espelho começou-me a dizer que eu era gorda. E como o espelho me começou a dizer que era gorda, eu decidi que então eu ia alterar a minha alimentação, atenção, sem ninguém me dar instruções absolutamente de nada, e o que é que eu tirei que não se pode tirar nunca a um atleta? Tirei os hidratos de carbono. Claro. Portanto, tira lá a combustão e agora vê lá se corres. O que é que acontece? Fiz ali alterações drásticas na minha alimentação, drásticas, negativas todas elas, e primeiro comecei a ter lesões com facilidade, segundo, nunca mais corri o mesmo. Ou seja, eu perdi o comboio, mas perdi mesmo o comboio a partir da minha alimentação. E o meu treinador, a determinado momento, achou estranho a minha... Eu nunca contei isto. Estou a contar agora. O meu treinador achou estranho que de repente a minha performance fosse tão diferente e perguntou-me se só uma coisa e tal. E eu disse-lhe, eu mudei a alimentação porque eu estava gorda e tal. Aos 16 anos sabes tudo, como vocês sabem. E eu só me lembro de quando lhe disse que não comia hidratos de carbono, dele dizer, Fátima, mas assim não vale a pena estares a treinar para competir porque não vais voltar a conseguir competir em condições. E eu depois fui aos poucos tentando introduzir, mas já com resistência mental a isso, e eu nunca mais consegui recuperar. Ou seja, as lesões depois começaram a ser sucessivas e eu, entre as recuperações e o que fosse, já não voltei a conseguir competir da mesma maneira. E isto ficou-me. Portanto, ficou-me como um grande ensinamento. Nós temos que saber o que é que o nosso corpo precisa em cada momento. Se tu és um atleta que precisas de um aporte de calorias de determinado nível, pois não lhe podes dar muito abaixo do que ele precisa, nem um tipo diferente, porque vai dar a asneira como a mim me deu asneira. E ficou para a vida. E eu, a partir daí, tornei-me uma pessoa bastante responsável com a questão da alimentação. Eu lembro perfeitamente que eu acho que até já era apresentadora, mas se era apresentadora era tipo há 1 ano ou 2, de alguém me ter dito que havia uma loja de produtos naturais em Lisboa, o supermercado, com umas coisas assim diferentes. E eu era muito curiosa e fui lá. E portanto foi a primeira vez que me deparei, eu com os arrozes integrais, as massas, as coisas de soja, isto e aquilo, que eu não sabia o que era nada, mas eu comprava para experimentar. E gostava. Eu cozinhava bem, portanto eu gostava.
O que é que acontece? Eu fui crescendo na minha vida em termos alimentares, enriquecendo o meu paladar e os meus sabores e as minhas experiências. Eu tanto como num restaurante macrobiótico com a mesma satisfação que como num restaurante de boa cozinha tradicional portuguesa, ou seja, o que eu tenho, acho eu, é um palato muito treinado a experimentar muitas coisas. E também sei o que é que são as coisas que o meu corpo gosta e as coisas que o meu corpo não gosta. Porque eu escuto o meu corpo com facilidade. Eu sei perceber que se num dia à noite me sabe muito bem uma sobremesa porque me apeteceu e estava a precisar, achava eu, daquele açúcar e toma lá, no dia a seguir, se calhar se acordar a rastejar, também tenho que me lembrar porque é que estou a rastejar. Pronto. Exato. Soube muito bem ontem, hoje rastejo de manhã. Porquê? Porque estou super cansada daquele açúcar que eu comi. Mas eu sei. Portanto, são escolhas muito mais conscientes. Mas que é dos ensinamentos mais importantes, eu acho que é das coisas mais difíceis para qualquer pessoa, é ter conhecimento do corpo. Não é? Eu acho que quando nós damos por nós e começamos a pensar o que é que comemos e o que é que nos fez, parece que há de repente uma quantidade de coisas que aparecem e a pessoa quase que mete de lado e deixa de se focar. No dia em que começa a querer quase que fazer um diário e perceber o que é que comeu, o que é que não comeu, qual é que foi o impacto do corpo, e quem diz comeu, diz o que é que fez, com quem é que teve, se dormiu bem, se dormiu mal, se fez exercício, tudo. E a certa altura começamos a conseguir perceber o que é que nós somos. E não há maior conhecimento do que nós nos conhecermos. Não é? Não há maior ensinamento, não há nenhum médico, não há ninguém em específico que vá conseguir olhar melhor para nós, porque não está connosco 24 horas por dia. Portanto, quando nós ganhamos essa consciência, é incrível. E é incrível. Eu acho curioso, desculpa Inês, eu acho curioso porque quando se fala no autoconhecimento, não é? Fala-se muito na parte emocional e psicológica, mas não se fala do que é tu conheceres-te nessa vertente. É tu estás atento ao teu corpo e o teu corpo ouve. Às vezes não fala, grita, coitado, desesperado, não é? Porque estamos a fazer tudo errado e ele está aos gritos que não pode mais. Mas se nós estivermos atentas, o nosso corpo diz-nos imensa coisa. E nós podemos, aos poucos, ir anotando, quase que fazer uma sebenta do que é que funciona connosco. O que não quer dizer que tu, uma vez por outra, não vais para ali onde tu sabes. Imagina, tens um jantar social, um jantar com amigos e não sei o quê. A comida que servem é exatamente uma coisa que tu sabes que não é absolutamente espetacular para ti, mas apetece muito. Ok, come um bocadinho, sei lá, come um bocadinho pouco e depois enche o prato de salada ou de legumes de uma coisa que não te faça mal. E isso é preciso, essa flexibilidade e esse saber negociar. Mas eu acho que isso é o tempo que traz. Tu és a pessoa certa para estar no 80-20. Não é? Porque é exatamente isso que é bases, rotinas equilibradas, conhecermos a 100% aquilo que nós somos e deixar espaço aberto para aquilo que de facto sabemos que nos faz mal, mas que também nos faz otimamente a alma. Não é? E que isso é que faz bem ao resto. Ao resto. Exato. Não, é mesmo verdade. Mas aos 16 anos o que eu pensei, tu não tens maturidade para de repente teres esse clique de espera aí, isto se calhar foi uma patetice, eu tenho que levar isto para mais equilíbrio, não é? E se calhar pessoas que nos estejam a ouvir de 16 anos também se olham ao espelho e não se sentem bem e pensam, ok, mas como é que eu passo de não me sentir bem para conhecer o meu corpo e chegar a um meio termo? Porque no meio disso tu continuas a querer perder peso, não é? Quando é que tu sentiste que houve esse clique de tu sentires, ok, eu estou a focar-me mais no meu corpo, cuidar? Não foi assim, aos 16 anos não tens maturidade para fazer esse raciocínio. Não tens, não vale a pena. O que aconteceu foi que o meu treinador me perguntou e portanto ele é que desbloqueou, não é? É que me perguntou o que é que se está a passar aqui e eu inocentemente partilhei achando que ele me ia dizer ok, está tudo certo, não queres comer isto, queres comer aquilo, está tudo certo. Ou seja, era mesmo uma ignorância da minha parte. O que é que eu posso dizer a quem tem 16 anos ou a mais que 16 e começa numa relação conflituosa com o seu corpo? Eu acho que a primeira coisa, antes de chegarem a uma conclusão e escreverem-na como um veredito do género, estou gorda, tenho 10 quilos a mais, tenho 20 quilos, antes disso, procurem um profissional. Deixem que seja o profissional a dizer, é verdade, está com excesso de peso, vamos encontrar aqui um plano e um caminho para perder esse excesso de peso. Não cheguem a essa conclusão sozinhos. Obviamente que nós sabemos olhar para o espelho e sabemos ver pelo volume se estamos com peso a mais. Mas o que eu digo é, ouçam isto da boca do profissional que depois vos orienta, vos dá um plano, mas não é um plano para toma lá uma tarefa, cumpres esta tarefa e tu estás desligado dela. Não. É, toma lá este plano, que é um plano feito em equipa entre mim e tu. Sendo que quem está
na linha da frente, quem vai a conduzir este barco és tu, não sou eu. Eu estou na retaguarda. O profissional está na retaguarda. É quem vai dando as ferramentas lá para a frente. Ok, agora mais para aqui, agora tira põe. Mas quem tem que implementar sou eu. E obviamente que se eu digo, eu quero perder este peso, tenho consciência que este peso não me está a trazer saúde. Eu não estou a falar de estética. Isso é outro campeonato. Estou a falar de saúde. Eu não quero ter este peso todo porque ele não me está a trazer saúde. Eu não posso dizer isto, mas na altura em que é requisitado o meu papel, eu... milagres vendem-se no mercado. Não existe. Pois. Não existe. As pessoas têm que... As pessoas não se podem desempoderar nesta coisa que é perder peso, caso seja preciso para a minha saúde. É que tenho que pensar nisto. Quando tu não o fazes, tu desempoderaste completamente. Tu estás a dizer a ti próprio que tu não tens capacidade e nem vais fazer nada. Sim, mas os outros também não vão fazer por ti. Por mais que o profissional seja fantástico, não é? Se tu não fizeres nada, ele não vai poder fazer milagres. E depois vão-se procurando situações e soluções limite, normalmente muito pouco amigas da nossa saúde, para ir à procura desses milagres. É. E não é esse o caminho. Tu tens que, efetivamente, teres consciência, eu volto a sublinhar a palavra, consciência da tua imagem, do teu estado, se falamos de saúde, perceberes que te estão a dar ferramentas, perceberes que tens a possibilidade de as implementar, e já que queres ser empoderada, implementas tu. Porque depois sabes que os resultados também vieram do teu empenho. E isso dá muita força anímica. Verdade. Mesmo. Estás muito sério a olhar para mim. Não, estás a pensar. Super interessada. Não, é uma terceira ideia. Não, mas de facto tens toda a razão. Eu acho que nós damos por nós a maior parte das vezes e eu sinto as pessoas muito perdidas. Nem sabem a quem se agarrar, em quem confiar, e acho que hoje em dia é um bocadinho difícil. Parece que as partes estão todas soltas e as pessoas têm medo de se agarrarem a alguém e ir com aquela pessoa até ao fim, não é? E estamos sempre a ouvir opiniões e as redes sociais também existem, portanto há uma quantidade e a pessoa naturalmente desfoca-se. Sim. Ou se não funciona no primeiro mês, de repente vais procurar outras Vais procurar outra solução. Não dás a oportunidade. E na verdade até é cómodo para ti não dares a oportunidade, porque também se calhar nem fizeste. Exato. Não é? E então há aqui sempre uma... Portanto, eu acho que nós temos que partir da base de se eu estou contigo até ao fim e vamos fazer isto juntos, não é? Porque eu acho que mesmo do lado do profissional de saúde, a sensação que tem é que passou esta informação e que aquela pessoa já não vai voltar. É quase que voltaste na vez seguinte, não é? Parabéns, isto é uma esta é a pena. segunda consulta. Isto é uma pena. Portanto, parece que estamos o tempo inteiro... Portanto, eu acho que para os dois lados isto é importante. Tudo aquilo que acabaste de dizer. Acho mesmo que é... E é assim, seja por questões de saúde, seja por questões de estética, mas eu gosto muito mais de pensar em termos de saúde, é importante que as pessoas percebam que se tu estás num processo, por exemplo, de perda de peso, não é? Porque precisas, para a tua saúde, tens que ter paciência. Claro. A paciência é muito amiga desse objetivo e a impaciência é absolutamente inimiga. Eu sei que a vida hoje em dia está feita para ser tudo assim. Estalei os dedos, aconteceu. Estalei os dedos, não aconteceu, então já não serve. Vou ali para o lado. Estalei os dedos, aconteceu. Não. Então... E assim, é viver num toque e foge. Certo. E quando tu vives num toque e foge, chegas ao final do dia, tens de fazer um balanço. Nada bem feito. E não tens nada para relatar, porque toque e foge não deixa história. É. Toque e foge não deixa história. É que tu nem dás oportunidade a ti, nem ao profissional que te acompanha, de fazer um caminho contigo. Tu tocaste e fugiste. Não, fica. Detém-te ali, tem resiliência de esperar. Isso provavelmente implica passar ali numa determinada fase por uma coisa que se chama sofrimento. Porquê? Porque se calhar há determinadas privações que te vão custar mais. Meus queridos, faz parte como tudo na vida. E todas as mudanças que tu fazes, o teu objetivo é instituí-las na tua vida. Portanto, quando estás a fazer uma mudança alimentar para te tornares melhor, estás a fazer uma mudança de estilo de vida. Por isso, se é uma mudança de estilo de vida, tens de ter as bases todas sólidas e acreditares e confiares para conseguires fazer esses passos. Porque senão amanhã já viraste a página. Os extremos tocam-se, não é? Portanto, estás aqui, estás ali, rapidamente se muda. Portanto, se constróis estilo de vida e alguém em quem confias e em quem entregas, no fundo, a tua saúde, vai-te ajudar esse profissional também, tu próprio, a conheceres o teu corpo, e a partir daqui a equipa, as coisas chegam a bom porto. E um estilo de vida é para sempre.
não é? E quando nós conseguimos que a alimentação seja a alimentação certa, e quando eu digo alimentação, agora entrando aqui já um bocadinho por outro lado, que eu acho muito interessante, que é a alimentação é aquilo que tu metes cá para dentro, em termos de comida, não é? Se tem valor nutricional, o teu corpo, a tua máquina trabalha da forma certa, mas é também todas as emoções que metes cá para dentro. E, portanto, as coisas estão ligadas, não é? Através do nervo vago, me falta, eu acho que melhor do que eu vai explicar isso. Mas Ela pode explicar isto melhor do que nós. Mas isto é muito giro, não é? A ligação entre o intestino e o cérebro, e tu percebes que aquilo que tu comes te faz mais feliz, portanto, o intestino feliz, cérebro feliz, da mesma forma que um cérebro com uma emoção má também te faz imediatamente ter um... E isto é muito giro, este efeito, esta borboleta que nós vamos sentindo e é tão imediata. Sim. Não é? É verdade. E mesmo quando falamos em equilíbrios, os pilares da medicina funcional, etc., às vezes eu também acho que há uma ilusão de que tu vives em permanente equilíbrio de todos os teus pilares, não é? E nós tínhamos Nunca na vida. Nós tínhamos pensado nesta pergunta para te fazer, porque tu também falas dos pilares essenciais de uma vida saudável no teu livro. E eu tenho imensas vezes esta reflexão que é: espera, isto não é um equilíbrio constante, isto é um malabarismo de pilares em que às vezes há uns que andam no ar, tu sabes lá Deus a fazer o quê e depois voltas a ter os outros bem na tua base, não é? A vida é um bocado feita deste malabarismo, pelo menos a meu ver. Mas sabes que eu acho que é muito importante falar dessa normalidade, porque cria-se a ideia, muito a partir das redes sociais, de que as pessoas conseguem uma coisa que eu costumo dizer que na Disney é ótimo, que é foram felizes para sempre. E, portanto, as pessoas conseguem a alimentação perfeita sempre. As pessoas conseguem fazer exercício físico regular sempre. As pessoas dormem boas noites de sono sempre. As pessoas têm uma higiene de emoções sempre. Ninguém. Quem disser isto está a mentir com quantos dentes tem na boca. Sabes porquê? Porque isso não é humano. É simples, não é humano. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Imagina, podes ser uma pessoa muito cuidadosa com o teu sono e até muito disciplinada e tens uma boa higiene de sono. Calha que tens um problema qualquer daqueles cabeludos na tua vida e que provavelmente vai atrapalhar completamente a qualidade do teu sono. É normal, tu és humana, estás a digerir aquilo e se calhar transportas aquilo para a cama. Portanto, logo aí, o sono, durante essa fase, não vai estar espetacular. Alimentas-te por norma bem, consegues, etc. Entras numa fase qualquer, já nem vou dizer por dificuldades em ter as coisas por perto, que às vezes acontece. Por exemplo, quando passo muitas horas a gravar, é muito difícil poder fazer propriamente uma alimentação espetacular. Eu faço adaptações. O que dá e o que não dá também não me vou castigar. Já agora, para castigar já há tanta coisa na vida, não faço isso. Mas, por exemplo, a questão da alimentação. Imagina que há ali uma fase qualquer, ou porque estás com o tal problema, ou porque for e dás por ti a comeres alguns alimentos que tu sabes que não são bons para ti. Pá, mas comeste menos vezes, apeteceu-te, precisaste daquilo. Pronto, precisaste, já está. Mas não vais dizer lá para fora, não, eu nunca, não façam isto às pessoas, porque depois quem não consegue sente-se incompetente. E as pessoas não são incompetentes, as pessoas são humanas. E cada um lida com os seus desafios. Portanto, eu, por exemplo, se tiver algum problema assim mais cabeludo, a primeira coisa que é o sono. Eu vou para a cama e fico a contar famílias de carneiros até que nunca mais acabam. Olha lá. Cada um tem a sua coisa. Eu, se andar muito ansiosa, assim, tipo, estressada com qualquer coisa, açúcar. Ai, preciso de um docinho. Não preciso nada, aquilo só me vai fazer mal, não é? Um pico de glicemia, venho por aí abaixo. Ai, preciso de um docinho. Eu sei que não preciso. Mas não me bate porque eu comi uma vez. Entendes? E eu acho importante, Mafalda, que se diga isto às pessoas. Não se sintam mal todas as vezes que não conseguem. Exato. Porque aquela coisa de foi sempre assim é de quem vos está a contar uma história falsa. Que eu só quero mostrar. E a internet está cheia de pessoas que são engodos. Desculpem lá, mas já sei. Eu vou beber um copo de água, quero pôr isto tudo para baixo. Mas sim, eu acho que é importante isso. Acho que é importante a pessoa ter a noção da realidade versus aquilo que se cria, não é? E não, profissionais versus pessoas que não sabem nada daquilo. Exatamente. Porque leva de facto ao engano. E então, gerações mais para baixo, a sensação que têm é de idolatrar e de repente só querem fazer aquilo que aquela pessoa está a fazer e o que ela diz. E na verdade, provavelmente não será possível. Não é para elas mesmo. Ou não é para elas, ou não. Exatamente. Sim. Depois violentam-se com coisas que são completamente antinatura para aquela pessoa. Certo. Eu acho que
temos que aumentar a nossa resiliência em tudo. Onde é que anda a resiliência? Não sei, mas muita gente a deixou distraída por aí e essa resiliência faz-nos falta, assim como o sentido crítico. Nós temos que ter sentido crítico, não é? Nós não podemos comer tudo aquilo que nos dão, que nos querem meter pelos olhos adentro. Eu às vezes ouço determinadas coisas que eu olho para aquilo e digo, adoraria ter esta pessoa pela frente, para eu lhe fazer meia dúzia de perguntas, para ela me explicar isto por A mais B, mas com perguntas como deve ser, que era para ver de onde é que vem esta certeza toda, não é? Porque às vezes nem os profissionais como vocês têm assim aquela certeza a 100%, como é que estas pessoas sem informação de repente têm a certeza toda de que aquilo é um maravilhoso? E quando os miúdos são ainda muito novinhos e não têm este sentido crítico desenvolvido, é um risco para eles, porque eles tomam aquilo como uma verdade feita. E esse é que é o perigo. E na alimentação também é um perigo. Sim, é uma maturidade que só com o tempo é que completamente. é que tu aprendes a desenvolver isso e a dizer, não, isto não me faz sentido, então... Sim, exatamente. E nós falamos desta questão do malabarismo e de saber gerir as emoções e saber parar, etc. Quando eu tenho um problema, tu falavas dessa questão do sono, eu sinto que eu entro ali num modo de sai do piloto automático, foco todas as minhas... Ou seja, eu perco o apetite completamente quando é stress assim a sério e é foco total. Se o problema for realmente importante, é foco total naquilo. Mas às vezes eu sinto que tenho necessidade de desligar tudo, desligar redes, desligar mesmo até do trabalho, às vezes parar e conseguir focar para ir buscar essas energias e essa resiliência que tu falavas para se conseguir lidar com esse problema. Tu sentes que há momentos em que tu também precisas de fazer de te desconectar, de desligar? Como é que tu te recentras, sentir que alguma coisa na tua vida está ali realmente a mexer com o teu sono, com a tua qualidade? Eu sou uma pessoa que se centra muito na solução e que procura evitar fatores de distração por causa do foco. Quando tu tens consciência o quanto o foco é uma ferramenta importante, porque tu ganhas muito tempo. Se tu funcionares por foco em tudo, imagina, tens um trabalho para apresentar e tens outros que... Tens um trabalho para apresentar que é, vamos dizer, na tua linha de agenda, o primeiro. E depois tens outros que são a seguir. Organiza o teu tempo e foca-te, se calhar, numa coisa de cada vez para poderes cumprir mais rapidamente e mais eficazmente cada coisa. Não queiras tocar os 3 burros ao mesmo tempo, porque provavelmente esgotou-se o tempo, não acabaste nenhum e está a chegar à data do primeiro e tu não o fizeste. E, portanto, aí vem o stress, enfim, fazer os seus estragos. Eu sou uma pessoa que eu sinto quando é que estou a entrar em barata tonta, ok? Percebo. Digo. Tu entendes, consegues ler bem as tuas... Sim. Eu trabalhei 7 anos como psicóloga. Pronto, ok? Continuamente. Toda a diferença do mundo. Eu trabalhei 7 anos sempre como psicóloga. Portanto, eu, além de ler muito dentro desta área da psicologia, porque gosto mesmo muito, é uma área pela qual tenho uma grande paixão, eu trabalhei muito com ela. Portanto, eu trabalhei muitas ferramentas, muitas competências, questionei-me muito, avaliei-me muito, enfim, foi feito aqui um trabalho grande. E eu sei quando é que eu estou a entrar em barata tonta. E, portanto, quando eu estou a entrar em barata tonta, o que eu tenho que fazer é desligar de tudo. É corta, faz reset. Eu sou assim, igualzinho. Corta. Parou. Não estou para nada, não estou para ninguém, não tenho telefones, não sei o quê. Respira, vai lá fazer uma meditação. Não estás suficientemente calma, faz outra a seguir. Eu tenho uma meditação por chakra, por exemplo, da Ruth Caldeira, e quando é assim, faço uma. Vejo que isto ainda não está... Faz outra, faz favor, eu a dizer-me a mim própria, assim com este tem que ser a mandar, às vezes isto é um bicho que não mandas nela como deve ser, não é? Ok, quando eu sinto que estou calma, que recuperei o meu centro, que já fiz uns exercícios respiratórios, já estou outra vez conectada comigo, ou seja, voltei a estar na linha, então volto a olhar para aquilo e digo, ok, então agora vamos lá com frieza olhar para isto, o que é que temos pela frente? O que é a tua prioridade agora? Isto. Muito bem. O que é que precisas para executar isto com eficácia? O que é que precisas? Quanto tempo? Começo a fazer perguntas a mim própria e vou anotando. Eu tenho sempre uma folha no meu escritório. Cada vez que entra um mês, eu tenho a minha agenda no meu telefone, não é? Onde tenho tudo no telefone. Mas ajuda-me, e comecei a fazer isto há 1 ano. É impressionante como é que isto me ajuda tanto e é só uma cena visual. Entro ao mês novo e eu pego numa folha, à moda antiga, normalmente uma folha reciclável, e escrevo tarefas mês de... Eu sou igual. Novembro. Vai. Pronto. Dia 2.
escrever textos, não sei o quê, não sei o quê. Dia 3, ler material para a palestra, não sei o quê. E depois os eventos mesmo. Os que são mesmo eventos, que é sair de casa, eu sublinho. Okay? Os outros é trabalho em casa. E a folha está sempre à minha frente. Vocês não imaginam a utilidade disto. Porque eu, cada vez que me sento, olho e digo, e depois quando vou cumprindo, check. Ai, que bom, estes dois já estão. E correu bem, que bom, vou para o terceiro. E olha, ajuda-me a focar tanto, a não dispersar. E depois é assim, quando estou num trabalho que é puramente criativo e intelectual, Se não o meu tiveres telefone... isso, é impossível. Não, isso por um lado. O telefone está no silêncio longe de mim. Porque repara uma coisa. Imagina, estou a preparar uma palestra para um cliente. Olha, aconteceu-me agora. Palestra para um cliente. E eu faço as palestras tailor-made. Portanto, faço uma específica para cada cliente conforme as suas necessidades. E eu estou no meio de um processo criativo que me exige conduzir, sabes, ali o pensamento de uma determinada maneira, encontrar soluções para sair dali. Cada vez que tocar o meu telefone, que toca muitas, eu vou quebrar. Volto ao início. Volto ao início. Que quantidade de energia que eu desperdicei? Não. Silêncio. Vamos lá até o fim. Acabei a tarefa. Ok, acho que está bem. Vou reler. Estou satisfeita. Acho que está interessante. Pegou. 24 WhatsApps. Está bem, vamos ver então. E ganhas tempo. Verdade, sem dúvida nenhuma. Mas eu encontrei esta maneira de funcionar assim, sabe? Mas isso é espetacular, eu acho isso eu acho que então uma cabeça de uma mulher, que é uma cabeça que está sempre com coisas a aparecerem, esta organização, a quantidade de tarefas a aparecerem e a falta de organização, porque de facto não está escrito e organizado, é das coisas que mais nos consome, não é? E por isso ter esse foco é fundamental. Fundamental. Eu faço listinhas para tudo. Mas olha uma coisa, que agora fiquei curiosa, estavas a falar nessa parte criativa e identifiquei-me em algumas coisas, numa fiquei aqui um bocadinho mais em aberto, que é, imagina, o que é que eu sinto? Eu quando estou num processo criativo, eu não tenho essa capacidade de me focar, ir até ao fim e fechar. Eu, enquanto não entreguei, imagina a proposta ou o que for, aquilo não dá um assunto fechado, porque a minha cabeça, para todos os efeitos, vai continuando sempre, vou-me deitar, acordo de manhã, pensei naquilo e de repente, espera aí. Então, até fazer a entrega, eu sinto que nunca está fechado aquilo que eu fiz. Mas isso tu sentes, pronto, sinto imenso isso. E portanto, quando parece que vou arrumar, acho que a cabeça criativa não permite que as coisas sejam fechadas, não é? Estás sempre... Eu acho que é assim, repara, por exemplo, este projeto que eu vou fazer hoje de manhã, antes de vir ter convosco, eu dei este projeto por concluído num determinado momento. Eu olhei para o guião, disse, acho que vou fazer um bom trabalho nesta palestra com este meu cliente. Acho que está bem. Ou seja, eu li e achei que tinha ali matéria suficiente para fazer um trabalho com qualidade. Na minha cabeça está terminado. Quando digo terminado é esta parte sozinha está terminado. Na verdade ele está terminado quando eu sair da apresentação do cliente e tiver ouvido o feedback e que me diga foi bom, não foi bom, o que for. Mas a nossa mente é uma mente, eu acho que isto até é geral, dás por terminado, mas talvez até porque estás a dar por terminado, ficas aqui com uma leveza criativa. Mesmo, claro. Hoje eram 6:30 da manhã quando eu estava a tomar o meu pequeno almoço, antes de sair de casa, e quando estava a tomar o pequeno almoço tive uma ideia ainda para o cliente de hoje. Porque eu tenho esta coisa. E eu pensei, será que eu consigo implementar isto? Que era uma espécie de um passatempo no final da palestra. Uma brincadeira com as pessoas, mas que podia ser engraçado. E passava por eu oferecer um dos meus livros, o livro do Simpliflow, a cada um dos departamentos, colocava o nome do departamento, sorteávamos a quem que entregávamos o livro e essa pessoa, a primeira que eu recebesse, punha o seu nome, quando terminasse tinha como missão de passar ao colega seguinte. Isto tudo, pronto. Em 2 minutos fui para o escritor à procura de livros. Deixa-me ver se tenho 4 livros cá em casa destes. Tinha 4 livros cá em casa. Então como é que eu resolvo agora o problema de... Bem, faz papelinhos à moda antiga. Ok, mas isso é sorteio. Me lembrei do random. Lembrei-me depois. Como é que eu faço isso? Vou levar uma bolsinha. Bolsinha de pano. Juntei tudo. Tão giro, mas isto é que as coisas são... Não é? É muito olha, mais... em casa com as soluções todas. Cheguei lá e disse, olha, já tenho aqui esta ideia. É uma ideia gira, E depois elas disseram, mas não é preciso duplicar os papelinhos, temos o random. E eu, pois, é verdade, mas não para disso. Às 6:30 não cheguei tanto. E como vês, esta ideia veio, já estava fechada ali. Mas por como está fechado na tua cabeça aquilo que tu precisas para apresentar, tu és livre. De te vir até as ideias assim um bocadinho mais parvas ou estás leve. Sentido. Estás leve. Está feito. Mesmo. Está feito bem. Mesmo. De Sim. facto é...
Oh, Fátima, e nós gostávamos de fechar o nosso episódio de hoje com uma pergunta que tem muito a ver com aquilo que nós tentamos preconizar no podcast. 80-20 é muito uma filosofia de estar, uma forma de estar na vida em que tens estes 80% de vida, de aproveitar, e os tais 20% que se calhar não és tão regrada. Nós sabemos que há muitas pessoas que estão completamente desconectadas de si próprias, do seu corpo, das emoções, e tu, como pessoa que tem uma ligação tão grande e que realmente tiveste este acompanhamento com a psicóloga durante tanto tempo, o que é que recomendarias às pessoas para que elas consigam chegar, se calhar, mais perto destes 80-20 e não se calhar a um 8 ou 80, não é? Como muitas pessoas vivem nestes polos extremos. Olha, antes de mais, se por mero acaso as pessoas tiverem possibilidade, e eu sublinho isto, porque nem todas as pessoas têm possibilidade, mas se as pessoas tiverem a possibilidade de ter um acompanhamento psicológico, é extremamente importante em todos os processos. Quer tu precises ou não precises de fazer mudanças na tua alimentação, o que for. Porque efetivamente tu podes trabalhar, a questão da alimentação é extremamente importante para a tua energia, para o teu bem-estar, até para os teus níveis de irritabilidade, de tolerância, é fundamental. Portanto, a alimentação é mesmo um pilar muito importante da nossa saúde, o sono, outro importantíssimo, a atividade física, outro importantíssimo, não podemos viver sem nos mexer, a ver se percebemos que temos que nos mexer, que o corpo não foi feito para estar parado, foi feito para andar. Mas depois vamos aqui para esta questão emocional. E o que é que acontece? Tu podes fazer tudo bem, mas se tu não fizeres nenhum trabalho das tuas emoções, tu podes achar, tu podes nunca conseguir valorizar tudo o que tu estás a fazer. E ao primeiro tropeção, imagina, vamos para a questão do perda. Eu só falo do perda de peso porque eu sei que é um tema que as pessoas se interessam muito. Então, imagina, tu tens 20 quilos para perder, ok? Estás a fazer um trabalho com uma nutricionista e se calhar eventualmente com um PT, o que for, já perdeste até 5 quilos, já perdeste 5 quilos, muito bem. Mas não estás a trabalhar as tuas emoções, não estás a trabalhar a tua autoestima, não estás a trabalhar a imagem que tu tens de ti própria, não estás a trabalhar nada disto. A primeira pessoa que vier, se for uma pessoa que tem importância na tua vida e que te diz assim, bem, já não te vi há muito tempo, mas estás com peso a mais. Tu dizes, sim, mas até já perdi 5 quilos. Ah, está bem, mas ainda estás. Vais logo abaixo. Provavelmente, ela diz adeus a isto tudo e ela não consegue reagir, não consegue continuar. Então, acho muito importante que haja esta parte do trabalho psicológico, emocional. É como as pessoas que estão sempre a fazer 1000 mudanças no seu corpo e no seu rosto em termos estéticos e 40.000 cirurgias, etc. Nunca estão satisfeitas. Eu estou a falar destas pessoas que, no limite, não as pessoas que pontualmente fazem qualquer coisa e está tudo bem. Mas aquelas que estão sempre à procura de uma perfeição que não existe. Eu costumo dizer, meu Deus, era muito melhor para a saúde física e emocional desta pessoa que ela tivesse o acompanhamento de alguém que a ajudasse a ver a sua própria beleza e a aceitar a sua própria idade, do que andar sempre a correr atrás do prejuízo, porque assim tu não consegues parar o relógio do tempo, não consegues, é inevitável. Eu tenho que ter as rugas de 56 anos, pois tenho que ter os papos de 56 anos, pois se eu os tenho, eu tenho que ter, estás a perceber? E isso é um trabalho que um psicólogo nos ajuda a perceber, a valorizar a pessoa que nós somos, a valorizar a nossa história, o nosso caminho, a não permitir que nos espezinhem por comparações ou por questões de ego. E esse é talvez dos maiores investimentos e melhores investimentos que um ser humano deve fazer em si próprio. É um investimento de amor, de escolha de vida, mesmo. Obrigada. Eu acho que Obrigada, Fátima. Mesmo. É super importante e porque é uma mensagem que eu acho que antigamente as pessoas ainda tinham muito estigma, hoje em dia se calhar já muitas pessoas ultrapassaram, muitas ainda não. Nós falávamos da questão da alimentação diferente em off, estávamos a falar de às vezes ainda ser um estigma nas famílias e eu vejo isso também, mas eu acho que é cada vez mais importante nós normalizarmos isto, este acompanhamento, não é porque estamos malucos, não é porque não nos sabemos orientar, é porque realmente se calhar não estamos a ver as coisas no prisma certo e alguém que nos dê um ponto de vista diferente sobre uma determinada coisa, sobre nós próprios, sobre a nossa autoimagem, acaba por ser super importante. Queria só fazer uma última pergunta, que é, eu acho que a Fátima, sendo uma pessoa que de facto mais equilibrada, não é? No sentido em que conhece o corpo e consegue... Deve haver, mas não faz mal. Não, Deve haver mais equilibrado, mas não faz mal. É o equilíbrio que eu consigo, percebes, Inês? Está tudo bem.
Exato. O meu ponto é, o que é que para ti é tipo inquebrável na tua alimentação? Tipo, tens alguma rotina fundamental, alguma coisa que tu não percas? O que é, imagina o teu pequeno almoço, saltas o pequeno almoço, o que é que para ti é tipo uma coisa à qual tu recorres sempre? Olha, primeiro, quando me levanto, bebo invariavelmente um copo de água morna com limão. Ok? Isso para mim tem que ser. Pronto. Depois, começo o meu dia em termos de alimento. Eu tomo sempre pequeno almoço. Sempre pequeno almoço. É uma refeição que eu valorizo muito, que eu gosto muito de fazer. Ok? Varia. Eu tanto posso fruta como sempre. Não sei não começar o pequeno almoço sem fruta. Não sei. Como sempre fruta. Posso comer uma fruta e comer umas papas de aveia. Posso comer uma fruta e comer um pão integral torrado. Normalmente só como torrado. Pão cru não, porque não me dou bem com pão cru. Lá está. Excepcionalmente sim, mas no dia-a-dia não pode ser. Isso é um conhecimento profundo do corpo, isso é espetacular. Não, porque se eu comer pão cru, passado uma hora tenho fermentado. Parece que estou grávida. Certo, Portanto, giro. não é? Ok, vou jantar a algum lado e está pão na mesa, se calhar. Provo como as outras pessoas, entendes? Mas no meu dia-a-dia eu sei que eu não posso comer pão cru. E tenho que comer preferencialmente pão integral, ok? E torradinho e tal. O despelto é o que eu me dou melhor, portanto, se possível, pãozinho de despelto em casa. Depois, tenho por norma queijo magro, eu tenho um problema de colesterol, portanto, apesar de todos os cuidados tenho, portanto eu tenho que me cortar em algumas coisas. Adoro manteiga, mas tenho que ficar para os dias de festa, com muita pena minha, mas não dá, não posso. Tenho normalmente queijo magro em casa e tenho compotas caseiras, que somos nós que fazemos, ok? Eu e o meu companheiro fazemos as compotas que nós comemos lá em casa. Isto para o caso do pão. Outras vezes faço uns ovinhos mexidos, eu tenho galinhas. Ai, que sorte! No Alentejo, e por isso faço uns ovinhos mexidos, ponho um tomatinho por cima que eu gosto no meu pãozinho torrado e está ótimo. Portanto, isto varia entre ou posso fazer umas torradas ou posso fazer as minhas papinhas de aveia, que eu gosto muito. Café. Sem café não digo meu dia a ninguém. Está já avisado que sou das que rosnam sem um café. Preciso de um café. Pronto. Depois, por norma, eu não como nada entre o pequeno almoço e o almoço. Mesmo que sejam muitas horas, eu não sinto necessidade. Se eu sinto necessidade, eu tenho sempre no meu carro, eu digo carro porque é para me deslocar, tenho sempre uns pacotes de frutas hidratada e como é que se diz? Um frasquinho de frutos secos. Pronto. Estou desesperada, como ali uns quantos e está a andar. Mas por norma não. Ando sempre com a minha garrafa de água, sempre. De reencher, sempre. Depois, almoço. Depende se estou em casa, é maravilhoso, não é? Porque primeiro, em minha casa há sempre sopa, verão e inverno, sempre sopa. Nesta altura, é a altura em que a minha horta está a dar, portanto, a sopa é feita praticamente com tudo só da horta. E eu como mais sopa nesta altura, porque tenho muita coisa da horta. Então eu aproveito, sabes? É aquela coisa tipo, tens que aproveitar, está fresquinho, foste apanhar uma berinjela, foste apanhar uma courgette, tens ali umas cenourinhas, desculpa, tens que fazer uma sopa. E eu dou por mim a comer muito mais sopa de alface. Quando eu tenho muitas alfaces, não as deixo estragar, faço a sopinha, que até é bom para acalmar o pessoal. Pronto, a sopinha sempre. E depois, ou como um bife grelhado, ou como uma posta de peixe grelhada, ou como peixe cozido, que eu adoro peixe cozido com brócolis ou com feijão verde, ou o que for. Se eu estiver em casa, eu consigo administrar tudo aquilo que eu como. Se estou a gravar ou estou a trabalhar, olha, por exemplo, hoje almocei com as pessoas com quem trabalhei, e era num hotel, era self-service, havia uma sopa de grão com espinafres, foi o que eu comi, não fui para os rissóis, nem para aquelas coisas. E depois havia bacalhau assado, e eu comi bacalhau assado com os brócolis e uma batata. Cafezinho, e aí vem ela, fina. Pronto. Lanche, por norma, não lanche, vou bebendo água e chá, porque eu também não tenho fome à tarde. E depois ao jantar, é a refeição da flexibilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não tenho paciência para fazer uma comida para mim e uma comida para o meu filho. A minha filha já não vive lá em casa. O meu filho. E o meu filho está naquela idade em que há muita coisa que eu gosto e que ele não quer. Se eu disser, o jantar é caril de legumes com cuscuz. Por amor de Deus. Olha, o jantar, a mãe fez tofu no forno assado com umas batatinhas. Tofu, mãe, come tu. Pronto. E tendo em conta isto, eu não vou criar um problema familiar. Nós não temos, os três não precisamos perder peso, portanto, percebem o que eu estou a dizer? Não vale a pena. Vamos fazer da refeição do jantar um momento que nós queremos, que seja de prazer para toda a gente. Portanto,
Eu tento fazer coisas que agradem a todos. Se calhar a composição do prato do meu filho é que vai ser diferente da minha. O meu filho provavelmente, desde arroz até aqui, tem 16 anos e 1,80 m e tal, portanto está naquela idade de comer tudo o que aparece à frente. Eu se calhar como 2 colheres de arroz. Percebem? Ou seja, depois é uma questão de gerir, mas não vamos quebrar esta coisa que é o jantar familiar de todos. E também não me apetece, há pessoas que fazem comidas diferentes e não está mal, cada um faz como entende. Mas eu não tenho paciência para isso e a minha mãe não me educou assim. Cá andar a fazer comidinha para um e comidinha para outro, não. Comes menos, mas comes. Acabou. Pronto. E, portanto, lá em casa eu procuro fazer assim. Portanto, estes são os meus hábitos, vamos dizer assim. Não tenho hábitos cá de ceias nem de nada disso. Comer antes de ir para a cama, fora de questão. O que faço muitas vezes é, antes de ir para a cama, aí 1h30 antes, bebo um chazinho daqueles chás, tipo camomila, ou tília, ou não sei o quê. Porque como eu sou um bocado acelerada, também ajuda a acalmar. o bicho a acalmar, que é para o bicho depois dormir, porque não é? Eu hoje já tenho com fartura, para dar e vender. A tranquilizar. Exatamente. E é isto que faço. Boa. Não tem nada de especial, como vi. Nada de especial. Não, tem um foco muito grande em manter presente em casa as coisas em que acreditas, não é? E tens de ter os alimentos disponíveis. Desculpa, Inês, deixa-me só dizer-te isto. Não é fácil em determinadas idades os miúdos alinharem connosco, porque depois vinha à volta hábitos muito diferentes. E nós, pais, pregamos, mas às vezes ainda não acabámos de falar e já temos consciência que eles não registaram. Mas tu não podes dizer, é muito importante comerem fruta, e eles não te verem comer fruta, sem dúvida. Ou então vais à fruteira e estão lá 2 maçãs. Ou seja, uma coisa tem que bater com a outra. Tu não podes dizer, é muito importante comer sopa. E não nunca comes sopa. Claro. Pronto. Já me aconteceu, por exemplo, eu adoro peixe cozido mesmo. Peixe cozido com legumes, eu adoro. O meu filho detesta. E já houve vezes que era eu e ele, eu tinha alguma coisa de jantar já para ele, eu disse, ok, tu vais comer esta sobra e eu vou fazer o peixe cozido. Ele odeia, mas ele vê-me a mim comer o peixinho cozido com grande satisfação e alegria. Um dia isto vai lá ficar, Deus Claro, do céu. vai andar para E tu praticas as bases de uma alimentação mediterrânica, que eu acho que É o isso que eu é faço, bom, assim, são coisas exatamente, simples, sim. acessíveis para toda a gente, não são macacadas, não são coisas enriquecidas. Não, isso não. Na minha casa, há uma série de coisas que na minha casa não entram. Não entram, nunca habituei os meus filhos nem a refrigerantes, nem a sumos, nem a bolachas cheias de açúcar, porque sim, tanto que eles fazem imensas piadas e brincam imenso comigo. O meu Filipe tem muito sentido de humor e brinca comigo, e às vezes eu digo assim, olha, então, se quiseres eu compro-te umas bolachas. O quê? Outra vez tipo marinheiras, não? É sempre essas coisas deslavadas que compras e não sei o quê. E eles gozam comigo. Mas eu acho piada. Porque depois já me aconteceu comprar-lhe um pacote de bolachas, daquelas que eles gostam, com chocolate e não sei o quê. Eu digo, não, por acaso não, desta vez até não. O quê? Perdeu a cabeça. Não, espera que ela não está bem. Ela perdeu a cabeça. Ela comprou uma coisa com açúcar. Mas isto tem graça. A minha filha já vive na casa dela. E eu vou à casa dela e vejo que tudo aquilo que eu preguei É o que ela lá. tem. Exato. Opa, isso é muito giro, sabes? Eu digo assim, Bia, vem jantar, olha, somos só nós as duas, o que é que queres? Oh mãe, faz peixe cozido. Tenho umas saudades de peixe. Sabes? E tu pensas assim, Fica. ficou! Eu fui a chata de serviço, mas ficou! Pronto. É isto, com esses hábitos, isso foi ótimo. Boa, obrigada. Obrigada às duas. Obrigada por esta partida. Foi muito bom. Que bom, obrigada. Foi.